Olá, pessoal. Vamos à resolução de mais uma questão aqui no Passei Sem Dúvidas. Temos aqui o texto. Vamos logo ao comando da questão, que diz o seguinte. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por o quê? Então, olha lá. A relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por o quê? Né? Dentro desse contexto apresentado. Vejamos, leitura. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino, pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. Então, temos o seguinte, o texto aqui, né, segundo esse texto, o mito do sexo frágil contribuiu para desestimular as mulheres a praticar esportes que, né, isso aí poderia lhes acarretar, né, uma ideia de masculinização do corpo, o que faria com que ela perdesse a sua feminilidade, ok? Então, essa é a ideia colocada aqui no texto. Voltemos. A relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por item A, argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Sim, essa ideia do sexo frágil, de que se a mulher for para esse esporte um pouco mais agressivo, ela vai perder a sua feminilidade, né, a sua delicadeza, já que o esporte é visto como um esporte mais grosseiro, né, um esporte mais rude. Então, o argumento é o argumento biológico, né, é pautado aí no argumento biológico para justificar essas desigualdades históricas e sociais. Item A. O item B coloca o seguinte: discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. Não, fora. Primeiro, nessa questão de que atua na desconstrução do mito do sexo frágil, fora também, né? B, caracterizada, ou melhor, C, caracterizada por apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens. Não, não há esse apelo, não. Fora. D, caracterizada por olhar feminista que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Olhar feminista também não, né? Um olhar aqui totalmente machista, totalmente, que põe a mulher aí como sendo essa figura frágil, muitas vezes incapaz de atuar no futebol. Então não tem um olhar feminista mesmo. E no item E, caracterizada por receio de que sua inserção subverter o esporte rei ao demonstrar suas capacidades de jogo. Também não. Não há receio nenhum aqui. A ideia é realmente esse argumento biológico, porque as mulheres podiam, né, de acordo com o texto aqui, perder a sua feminilidade. Ok? A todos bons estudos e até a próxima.